todos, amém, amados? Hoje você já fez a sua obrigação cívica? Amém? Glória a Deus. Sem manifestações. Mas o Brasil é do Senhor Jesus, amém? Nós acabamos de orar e de declarar isso, e a gente não brincou aqui, mas é muito sério. É um tempo de decisão para a nossa nação, e nós estamos como igreja, e não só a nossa, mas a igreja de Jesus no Brasil está orando por este tempo para a nossa nação. Amém? Que em nome de Jesus, o poder de Deus, a vontade de Deus, os planos e propósitos de Deus possam ser estabelecidos na nação brasileira. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Queridos, antes de nós falarmos o texto para nós lermos, eu queria fazer um pedido a respeito do Ministério Infantil. Nós estamos no mês do Dia das Crianças e o Ministério Infantil fez um programa, uma programação em que todos os domingos, eu acredito que também nas quintas, os dias de culto na igreja, as crianças estarão tendo atividades diferentes, com lanches, com coisas gostosas, com brincadeiras, etc., porque faz alusão ao seu mês. Então, está sendo pedido uma contribuição para os pais. Então, em nome de Jesus, você, pai, que tem seu filho lá no Ministério Infantil, procura atender com carinho, porque esse ministério tem feito de forma que para abençoar seus filhos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós queremos agradecer o nome do Senhor de todo o nosso coração, pelo privilégio de, neste domingo, estar na casa do Senhor, reunidos aqui, Senhor, com os nossos irmãos, prestando culto a Ti. Louvamos o Teu nome pela alegria maravilhosa, pela unção que o Senhor derrama sobre nós enquanto adoramos, enquanto louvamos o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Aquilo que cantamos, na realidade, Senhor, são frutos, palavras que são frutos daquilo que nós vivemos com o Senhor, daquilo que o Senhor é para nós, daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Oh, Senhor, nós adoramos sim o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus e ninguém mais. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de também podermos ouvir a Tua voz através da palavra. E para isso precisamos que o Teu Espírito esteja dirigindo, que o Teu Espírito esteja no comando, que o Teu Santo Espírito esteja agindo no meio desta congregação. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade neste lugar, para passear no meio de nós, para usar a minha vida. Eu me coloco, Senhor, à disposição Tua, em nome de Jesus. Ó amado Espírito, usa a minha vida para a glória e honra do nome do Senhor. Usa-me para servir aos meus irmãos da Tua mesa, Senhor. Usa-me, Pai, para falar aquilo que o Senhor deseja para este povo. E eu oro, Pai, para que a palavra que o Senhor deu a mim possa, Senhor, o Senhor operar de tal maneira para que ela cumpra o propósito que o Senhor tem para ela nesta noite, nos corações que vieram aqui. Eu oro pedindo em nome de Jesus, entregando este momento no comando e na direção do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios é Novo Testamento, indo para o final da Bíblia. Capítulo 5, versículo 15. Amém? Todos já acharam? Quem achou, diga achei. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Lerei de novo. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Volta as páginas da sua Bíblia aí, um pouco para trás. Romanos, capítulo 14, versículo 7 e versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Diga amém. Glória a Deus. Eu vou estar falando com os irmãos sobre há uma nova vida para se viver. Amém? Há uma nova vida para se viver. Além dessa, além da vida que nós temos vivido. A morte de Jesus, e hoje muito bem oportuno estarmos falando disso, não que não falamos quando não tem ceia, mas em dia de ceia do Senhor, é muito bom que falemos sobre a morte de Jesus. E a morte de Cristo, para muitas pessoas, elas não passam de uma morte de um mártir. Um homem que foi lá e, de forma amorosa, carinhosa, entregou a sua vida, foi um mártir. Mas nós sabemos que Cristo, ele não foi um mártir. Ele não foi um mártir, por quê? Porque a sua morte teve um objetivo, a sua morte tinha um propósito. A palavra do Senhor Deus deixa bem claro, seria apenas uma morte como um mártir se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas a palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou dos mortos. Amém, irmãos? Então deixou de ser apenas um mártir, deixou de ser denominado assim, porque Jesus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. A Bíblia diz que ao terceiro dia, ele, morto, já sepultado, depois da morte de cruz, no túmulo dele havia uma pedra bem grande, e só que ao terceiro dia, no domingo, a Bíblia diz que aquela pedra foi removida de forma milagrosa, porque era uma pedra muito grande, muito pesada, mas o Senhor, pelo poder dele, removeu aquela pedra e ressuscitou a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele passou a viver, ele rompeu as cadeias da morte gelada e ressuscitou, aleluia. E passou a estar com seus discípulos com um corpo glorificado. A morte de Cristo, ela teve um objetivo. Qual o objetivo da morte de Jesus? Salvar a humanidade, morrer a morte da humanidade. Por que isso, pastora? Por que Jesus teve que morrer? Não foi a morte dele, não, foi a morte da humanidade. Por que isso? A palavra de Deus diz que no Éden, a humanidade morreu, através da vida de Adão, através da vida de Eva. A Bíblia diz que eles, por não obedecerem ao Senhor, e não exatamente porque comeram do fruto, a questão do pecado que trouxe a morte, foi exatamente a desobediência. Deus disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do centro do jardim, da árvore do bem e do mal, dessa vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Tipo, no dia que vocês desobedecerem a esta ordem, vocês morrerão. Então a humanidade morreu ali. A humanidade, na pessoa de Adão, tinha uma vida eterna. Não morria. Mas após o pecado, a Bíblia diz que a humanidade morreu. A morte entrou no primeiro homem e passou para todos os homens. O que significa essa morte? Morte no pecado.
A Bíblia diz que nós estamos mortos, ou fomos, no caso de nós que já recebemos a salvação em Cristo Jesus, a morte, o pecado, nos delitos e pecados é que nós estamos mortos. Isto é, quando estamos sem Jesus, nós pecamos e não sabemos que pecamos. Nós erramos com Deus e não sabemos que erramos com Deus. Nós erramos com o nosso próximo e achamos natural, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte. Então, ele morreu o estilo de vida errada que eu vivia. Ele morreu o estilo de vida apodrecido pelo pecado que eu vivia, que você vivia. Isso significa um viver de morte. Jesus viveu, isto é, morreu toda a minha morte com todas as consequências dela. Mas tem mais alguma coisa. Diz a palavra, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida dele. Diga, eu tenho a vida de Cristo em mim. Aleluia. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. Então isso significa que eu ganhei uma nova vida em Jesus. A minha morte, Ele levou, Ele morreu a minha morte. E quando eu aceito a Ele como meu Senhor e o meu Salvador, eu passo a viver a nova vida que Ele me deu lá na cruz, quando matou a minha morte lá. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente leu, ele diz, não vivam para que eles não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero falar com os irmãos sobre o que é viver para Cristo, como é esta nova vida em Cristo, o que é deixar de viver para si e viver para Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz, exatamente, não vivam mais. Vira para o teu irmão e diga, não é mais para você viver. Agora você explica para ele, a vida velha. Agora diga para ele, que na realidade, não é vida, mas é morte. Aleluia. Vamos lá, o que é deixar de viver para si e viver para Cristo? É viver uma vida de libertação e liberdade. Diga, eu sou livre. Aleluia. Lá em João 8, capítulo 8, versículo 36, não precisa abrir esse texto, é bem pequenininho. Diz assim a palavra do Senhor, se pois o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E lá em Gálatas, esse você deve abrir. Gálatas capítulo 5, a gente esteve lendo Coríntios, Romanos, vai lá para o final da Bíblia um pouco mais. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Ele vai falar de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, Cristo morreu a minha morte. Na minha morte estava o pecado, com seus delitos, todos os delitos, todas as coisas ruins, uma vida apodrecida pelo pecado. Mas a Bíblia diz também que estava junto com o pecado a minha escravidão. Porque o pecado escraviza. Por isso que a palavra de Deus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê, pastora? Libertar-se das cadeias do pecado. O pecado nos escraviza. O pecado não nos deixa ser nós mesmos. O pecado, ele nos oprime, ele nos aprisiona. Jesus Cristo, ele crucificou com ele a minha escravidão.
Ele crucificou com ele as minhas prisões. Ele crucificou com ele tudo aquilo que era domínio das trevas na minha vida. Mas a Bíblia diz que Cristo me deu a vida dele. E na vida dele eu tenho libertação e liberdade. Aleluia. Tenho libertação e liberdade. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 6,14: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não tem mais domínio. Então o que é viver uma vida para Cristo? Deixar de viver uma vida para si. Por isso que eu dei esse pano de fundo, para que você entendesse que antes como era a nossa vida. O que Cristo fez na cruz em favor de uma nova vida para mim. Como que eu vivia antes? A nossa vida antes era aprisionada, era cheia de opressão, era uma vida morta, era uma vida apodrecida pelo pecado. Mas a Bíblia diz: não vivam mais para esta vida apodrecida, mas vivam para aquele que por você morreu e ressuscitou. O que é esta nova vida? Esta nova vida é uma vida de libertação. Diga aleluia. Uma vida que nos traz liberdade. Uma vida que nos coloca para frente. É possível sim viver uma vida livre. Viver uma vida sem opressão do inferno. Viver uma vida sem peso. É possível sim dormir sossegado. É possível sim ter pensamentos que agradam a Deus e que te traz paz. É possível sim, porque alguém um dia morreu a minha escravidão e me trouxe libertação. Aleluia. Ele me libertou do império das trevas, aleluia. Ele quebrou o domínio do diabo e do pecado na minha vida. Esta é a vida de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vivam mais para si. Esse si significa uma vida torta. Esse si significa uma vida de pecados. Esse si significa uma vida oprimida. Querido, você pode dizer: pastora, mas eu já tenho a Cristo e aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, esta palavra assim não tem muito a ver comigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se o apóstolo Paulo disse para os crentes da igreja de Coríntios que eles não deveriam viver para si, mas para Ele, é porque nós temos a tendência de estarmos sempre vivendo para nós. E viver para nós significa viver aquela vida morta de novo. Viver aquela vida cheia de medo de novo. Viver aquela vida sem bênçãos de novo. Viver aquela vida pesada pelo pecado. Que não conseguimos andar direito, pensar direito, dormir direito. Não conseguimos nem assistir ao culto direito. Muitas das vezes, como cristãos, você se assenta no banco da igreja e ao ouvir a palavra do Senhor, você não consegue prestar atenção. Sua mente está divagando a mil em tudo quanto é lugar. Ah, pastora, porque eu estou cheia de preocupação. Para de viver para si. Viva a vida para Ele. Há libertação nele. Há uma nova vida para você viver. E o que eu faço com a preocupação? A preocupação, diz a palavra de Deus, está nas mãos dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra do Senhor, mas em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, por oração e por súplica, com ação de graças, lançando sobre Ele toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. É isso. O Senhor deseja que você viva
a nova vida que Ele te deu, vida de libertação. Ah, pastora, mas eu vivo lutando com uma escravidão. Eu quero dizer para você que o sangue que Cristo derramou no Calvário, ele não foi em vão, e ele não perdeu a validade. Ele continua tendo o máximo poder de libertar qualquer um cativo e de expulsar qualquer um demônio. Aleluia. Ele tem o mesmo poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós já vamos fazer isso aqui. Tomar o cálice, dizendo: a nova aliança, Senhor, que o Senhor fez no teu sangue, nos purificou. O diabo vem a nós e começa a dizer assim, ó, primeiro ele bate. Ei, ele diz, esse negócio de nova vida não existe. A sua vida é uma só. Essa história aí que você tem, se você viveu, recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, isso não é uma historinha. Isso é verdade absoluta. Cristo, quando você o aceita, você está aceitando o seu sacrifício completo na cruz do Calvário. E o objetivo do sacrifício de Jesus, como eu disse, por que ele foi para a cruz? Por que ele não é um mártir? Porque ele morreu e ressuscitou e a sua vida tinha propósito. A morte dele tinha um plano, um propósito divino. Salvar a humanidade da morte dela. Morrer a morte da humanidade, para que a humanidade tivesse a vida dele. Então há uma realidade de vida para mim e para você. Há sim uma vida que Cristo deseja que vivamos. E ela não está em quatro paredes de uma igreja. Ela está na pessoa dele. Ela está no sangue derramado dele. Está naquilo que ele disse: quando eu te liberto, você fica livre. Ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá a nova vida. Você, meu irmão, tem uma nova vida de Cristo para viver. Ele já morreu a sua morte, pastor, e estas coisas que eu sinto é a morte. Mas cadê a vida de Cristo? Se aproprie dela. Nós já vamos falar o que a vida nova de Cristo vai nos levar. Que é a respeito da fé, queridos, no reino espiritual, isto é, na esfera espiritual. Não se move sem fé. Não dá para você viver Cristo se não for pela fé. Não é daquele jeitinho maquinado, técnico, numa caixinha. Não. Por isso você precisa entender que há uma vida que Ele comprou para você e esta vida é nova. Mas para você viver esta vida nova, você precisa abandonar a velha. Com tudo que ela tem, com tudo que ela te trouxe. O apóstolo Paulo declarou isso, falando à igreja de Corinto, e fala para nós também. Não vivam mais para si mesmos, para os teus apelos, para os apelos da velha vida, para as necessidades da velha vida, para o choro da velha vida, para a raiva da velha vida, para as prisões da velha vida, para os pesos, as amarrações, as mágoas da velha vida. Não vivam mais, mas vivam para aquele que ressuscitou e vivo está para cuidar de você. Aleluia. A vida de Cristo. Mas, como ainda? Esta nova vida e o que deixar de viver para viver Cristo? Escolher viver pela fé. Todos os dias, diga fé. Diga fé. Diga, meu irmão, fala para o teu irmão aí. Não seja incrédulo, mas crente
Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia, a gente estava lá em Gálatas. Você vai voltar para Coríntios novamente. 2 Coríntios, capítulo 5. Só que agora é o versículo 7. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Agora, Gálatas 2, vai lá para o finalzinho da Bíblia. Esse texto é um texto muito, muito importante, que, não que os outros não sejam, mas é um texto, quando eu digo muito importante, eu estou me referindo e me animando a te animar a decorá-lo. Amém? Capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Olha o que diz aí. Fui crucificado com Cristo. Ele morreu a sua morte. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a nova vida aí. A vida que agora vivo no corpo, esta agora que estamos vivendo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Há um outro texto que eu queria que a gente lesse também. Romanos. Você vai voltar agora. Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz. Porque no Evangelho, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, o que é deixar de viver para si e viver para Cristo? É escolher viver pela fé todos os dias. Queridos, a vida que vivíamos antes, por isso que o apóstolo Paulo, ao falar para a igreja de Corinto e a nós, ele diz, não vivo mais para si. A vida que vivíamos antes sem Jesus era uma vida natural. Assim, até mais do que natural. Era uma vida cética, era uma vida, vamos chamar assim, frustrante. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a viver para Ele a nova vida que Ele nos deu. E a vida que Ele nos deu sai da esfera natural e vai para a esfera sobrenatural. Porque a fé faz você andar no sobrenatural. Diga aleluia. O natural, você vai viver somente os limites da humanidade. Mas no sobrenatural, a vida de fé, você vai viver os milagres de Deus na tua vida. Aleluia. A vida que Cristo nos dá é uma vida de fé. É uma vida de sobrenatural. E por que tem que ser pela fé? Queridos, porque não existe meio, um outro meio de eu adentrar a vida com Cristo, o relacionamento com Deus, a esfera espiritual, a salvação da minha alma, se não for pela fé. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé é um dom que Deus nos dá. Então, para eu ter um relacionamento com Deus, eu não poderei, se não for através da fé. Então a vida minha velha era uma vida natural, era uma vida sem fé. Ah, pastor, eu tinha uma fezinha aqui, uma fezinha lá, uma fezinha lá, uma fezinha lá. Não, fé em Deus,
fé na sua palavra, fé no seu mover. O apóstolo Paulo está dizendo que a justiça de Deus se revela no evangelho, que este evangelho te leva a viver a justiça de Deus, e esta justiça é de fé em fé. Paulo ainda diz: não vivemos por vista, mas pela fé. O que isto traz de importância para nós? O que isto muda? Muda tudo, irmão. Isso pode secar teu choro. Isso pode aliviar as dores da tua alma e do teu coração. A convicção nesta verdade espiritual pode tirar do teu coração a ira, a raiva, o desespero. Pode tirar do teu coração toda a preocupação. Isso faz uma diferença enorme. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por você morreu e ressuscitou. E isso só pode acontecer em esfera de fé. Então, para eu entrar na esfera espiritual, para receber a salvação, é só pela fé. E para viver cada dia, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Sabe, aquela vivência sua lá no seu emprego, lá no seu trabalho, lá no seu negócio. Olha, que você acha que pode viver no natural, sendo uma pessoa que diz: já estou vivendo a nova vida em Cristo. Tem alguma coisa de errado. Não é para você viver no natural. Pastora, como é assim não viver no natural? Não é para você viver pensando a mesma coisa que aquele que não tem fé pensa. Ficando desesperado tal como aquele que não tem fé fica. Entrando em processo de ira e de raiva como aquele que não tem fé entra. Chutando o pau da barraca, chutando o balde, porque não aguenta mais, está desesperado. Não. A vida de fé que o apóstolo Paulo está dizendo é aquilo que ele declarou no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, que eu disse que é um texto muito importante para você decorar. Como que diz, pastora? Já estou crucificado com Cristo. Diga: já estou morto em Cristo. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: eu não vivo mais. Eu estou morto. É Cristo que vive em mim. Diga: eu tenho nova vida. Amados, a nova vida que Cristo nos deu, esta nova vida é uma vida de fé. É uma vida que abre as portas do milagre. Ah, pastora, mas eu trabalho na esfera do natural. Não faça isso. Se você já recebeu a vida em Cristo, sabe, rejeita a sua e passa a viver a dele. Porque a dele é nova. Porque a dele é cheia de fé. Porque a dele vai fazer com que você experimente coisas que as pessoas comuns na terra não experimentam. Sabe por quê? Porque aquilo que acontecer com você na esfera da fé vai vir lá de cima. Diga aleluia, eu recebo. Vem de Deus, meu irmão. Ah, mas não pode. Ah, mas o médico disse isso e aquilo. Ah, nós já contamos aqui, alguns já viveram. A médica disse para mim que ele ia morrer. Olha ele bonitão, cheiroso, lindo. Cheiroso e lindo é pelo Rafael. O médico falou para mim, depois de ter examinado ele na UTI, a chefe da UTI disse: ele vai morrer. Naquela hora, meu cérebro fritou. E eu disse para ela: a senhora está dizendo... A senhora sabe o que a senhora está dizendo? Mas sim,
Falei, mas ele entrou até mais ou menos bem. Aí ela disse para mim, muitos entram melhor do que ele, saem óbito. E depois eu teria que vê-lo logo em seguida. E eu disse para ela, a senhora quer que eu fale isso para ele? Ela falou, não sei o que a senhora vai fazer. Mas eu vivo pela fé, irmãos. Naquela hora, meu cérebro fritou, sabe, a velha vida. Eu não conseguia pensar. Como não conseguia pensar, eu entrei em mistérios. Comecei a orar em línguas. Enquanto eu esperava para liberarem a minha entrada na UTI, já que eu não conseguia pensar nada com nada, eu comecei a orar em mistérios, orar em línguas. E fiquei andando, suricanta lama, xaralaba, suricanta lama, xaralaba, suricanta lama, xaralaba, suricanta lama, xaralaba, surialaba, xirialaba. Ficava andando até me chamarem. Eu entrei lá, ele estava com magro, tinha perdido quantos quilos, pastor? 20? Uns 22, né? 22 quilos de uma vez. Estava magrinho, com o olho esbugalhado. Ele sorriu para mim. Ele, e aí, o que a médica falou? Eu disse para ele, meu amor, é exatamente aquilo que Jesus nos falou antes de você ser transferido para esse hospital. Antes de nós chamarmos a ambulância para transferirmos para um hospital melhor, estávamos aguardando a ambulância chegar aqui no São Paulo. O Senhor entrou naquele quarto e começamos a orar, eu e ele, orando. Eu passando a mão na barriga dele, onde estava o diagnóstico da doença. E Deus me mandava passar a mão nas costas também dele, nos pulmões. E fiquei orando em línguas e orando, pedindo pela cura. Senhor, não sabemos o grau desta doença, mas o Senhor sabe. E fomos orando, e orando em línguas. Aí assim no quarto começou a se formar umas nuvens. E essas nuvens começaram a formar uma palavra. E a palavra que as nuvens formou foi milagre. Amados, eu não sabia o grau da doença dele. Pouquíssimas pessoas sobrevivem. Pouquíssimas. É raro depois de uma pancreatite. Ele estava com parte do pâncreas necrosado. E aí eu entrei lá na UTI e falei para ele, meu amor, é como o Senhor falou. Milagre. Não falei o que a louca da médica falou? Eu só disse para ele, Deus não disse que ia ser milagre? Então, como ele disse, é milagre que você vai viver. Então, enquanto você estiver neste hospital, você não pense em outra coisa, não fale outra coisa, não ore outra coisa, não cante outra coisa. Só cante sobre milagre. Sobre milagre. Sobre poder de Deus, sobre milagre. E lá em casa, eu vou pôr os filhos para orarem sobre milagre. Eu vou pôr a igreja para orar sobre milagre. E assim fizemos. E assim Ele está aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor diz para mim e para você, para de viver a sua vida. Porque Ele já te deu a vida dEle.
E a vida dele é vida de verdade. Não é vida de escravidão, não é vida de opressão, mas é vida de libertação e liberdade. Mas é também uma vida de milagre. Por quê? Porque você vai viver pela fé todos os dias. E viver pela fé é deixar de viver por vista. O que é viver por vista? É viver exatamente como as coisas acontecem. Olha, eu fui lá fazer uma inscrição e só tinha 3 vagas e 500 pessoas para fazer inscrição. Ah, tá louco, eu vou lá ficar nessa fila 500 para 3 vagas? Eu não vou nem tentar. Ei, irmão, acorda para viver uma vida de fé. Não me interessa que tem 500 para entrar em 3 vagas. Me interessa que a minha vida é uma vida de fé. Eu não vivo no natural, eu vivo no sobrenatural. E então eu vivo milagres, aleluia. É vida de fé, meu irmão. Viva a fé lá no seu emprego, viva a fé lá na sua casa, viva a fé na sua própria vida. Coisas que você não consegue vencer e que você fica ouvindo uma voz: não consigo, não vai conseguir, você não pode, você nunca foi, você nunca conseguiu. Para de ouvir a voz da velha vida. Ouça a voz da nova vida. A voz da nova vida diz: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Essa é a voz da nova vida. A voz da nova vida: pede-me e eu te darei. A voz da nova vida diz para você: confia. Confia, continua confiando, não abandone a tua confiança, porque ela tem grande avultado galardão, aleluia. Ela diz: clama a mim que eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas que você não sabe, coisas grandiosas que vai te deixar assim, ó. Abandona a vida velha, porque Ele já te deu a nova vida. Não vivam mais para si. O si é birrento. O si é incrédulo. O si não tem noção das coisas. O si é cheio de medos. O si é cheio de ansiedade. Por isso, o Senhor está dizendo para mim e para você: abandone esse si. Viva a vida dele, que é nova em você. É cheia de fé. É uma vida que vai trazer sobre você uma confiança, uma convicção, um chão tão forte, mas tão forte. Sabe por quê? Porque o chão que você pisa deixou de ser chão comum. É rocha. A Bíblia diz que Cristo é a nossa rocha. Entendeu? Sabe qual é o alicerce? Que você está firmado? Chama-se Cristo, a rocha eterna. Quando a gente não despreza, abandona a vida do si, nós ficamos edificados sobre a areia. E a areia como alicerce, não preciso dizer nada, né? Não dá. Mas quando vocês tomam posse da nova vida que Ele comprou para nós na cruz, Ele morreu a minha morte, que seria esta vida ruim. Ele morreu já essa vida ruim, para que eu pudesse viver a vida boa dele. Mas essa questão é uma questão de escolha. Você pode continuar sendo um crente, vindo à igreja e continuar vivendo uma vida velha, a vida cheia de limitações, uma vida natural que nada acontece.
É uma questão de escolha. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja: olha, parem de viver para si, vivam para aquele que morreu por vocês, e ele tem vida nova para vocês viverem. Irmão, você precisa escolher, ou viver uma vida de incredulidade, ou viver uma vida de fé. Ou viver uma vida natural, ou viver uma vida sobrenatural. Viver uma vida onde nada acontece, ou acontece só aquilo que todo mundo vive. Ou viver uma vida de coisas extraordinárias da parte de Deus. Sabe, muda essa história aí. Pastora, como muda essa história? Pela fé, irmão. Pela fé. Ah, pastora, eu estou vendo aqui os menores. Alguns são altinhos, maiorzinhos, mas alguns são menores. Às vezes, pode até dizer, mas isso é para gente grande. Não é não, você quer viver milagre agora? Quem quer viver milagre dos menores aqui, levanta a mão, diga, eu quero. Amém, até os grandes levantaram aqui, tá vendo? Não querem perder nada, tá certo. Tá certíssimo, né? Nesse tempo que a gente passa aqui, aproveitem tudo, gente. Porque Deus está neste lugar. Há uma unção neste lugar. Há poder de Deus neste lugar. Jesus está aqui. Aleluia. Ele está neste lugar. Aleluia. Então tome posse mesmo, viu, meninos? Nessa mesma idade, vocês podem viver milagres. Viu? Se escolherem viver pela fé. O problema dessa idade, mas é de todas, viu? Mas aqui é pior. Qual que é? É ficar de olho na vida do outro. É ir pela modinha. Todo mundo está indo lá para o buraco escuro. Ah, vou também para o buraco escuro. Entendeu? Esse que é o problema. Você pode ser diferente. Quando você decide, mesmo em pequena idade, viver pela fé, você vai viver sobrenatural na tua vida. Você vai ver os outros do buraco correr atrás de você pedindo ajuda. Por quê? Porque você vive sobrenatural. Aleluia. Então, escolham desde já viver uma vida de fé. Viver uma vida crendo em Deus, viver uma vida crendo neste livro. E como que a fé vem, pastora? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que a pastora tem fé? Não é porque ela é especial não, irmãos. Porque eu como esse livro. A palavra de Deus, o que ela diz, eu creio. Quando o diabo vem para mim fazer chacrinha e quer abater o meu corpo, eu esfrego na cara dele esse livro. Eu digo para ele, não adianta você disfarçar-se, mexer no corpo, porque está na terra e tem mais vulnerabilidade de ataque das trevas. Porque aqui dentro você não pode tocar. Porque eu creio no que Deus diz sobre a minha vida. E o que Ele diz sobre você, diabo. E o que Ele diz sobre ele. Você nada é. Eu já fui resgatada das tuas patas. O sangue dele já me lavou, me purificou e me deu uma nova vida. E eu sei que as aflições deste tempo não serão maiores do que a glória que ele vai me colocar depois. Aleluia. Você quer que eu brigue com ele, né, diabo? Não vou não. Porque tudo de bom vem dele. Aleluia. E se eu estou passando alguma dor, é por causa de mim e arquitetado por você. Mas Ele é o meu livramento e a minha salvação. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. Aleluia.
Esse é o nosso Deus. A vida de fé, meus amados, ela muda as estruturas de uma história. Ela muda o curso de uma história. Ela muda o curso da história de uma cidade. Ela muda o curso da história de uma nação. Ela muda o curso da história de todas as nações. Por quê? Porque a fé, ela move a mão de Deus, e Deus é o Todo-Poderoso, o soberano, aleluia. Esse é o nosso Deus. É fé, irmão, é fé. Viva pela fé, irmão, viva pela fé. Você vai ver coisas acontecerem. Ah, pastora, não está funcionando, não está dando certo lá na minha casa, não está dando certo nas vendas. Irmão, começa a crer nesse livro, crê no poder de Deus, tá? E anda pela fé. Ah, mas não estou vendo. Quem disse que fé é para ver? Você não vai ver mesmo. Lá em Hebreus, capítulo 6, que fala sobre a fé, e diz o seguinte, capítulo 11, versículo 6. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que eu não vejo. Então não é para ver, para crer. Ah, pastora, comecei a orar, pedir, fiz exatamente aquilo que a pastora falou naquele domingo, mas olha, o primeiro dia não aconteceu nada, o segundo dia não aconteceu, o terceiro dia não aconteceu. Ah, eu achei que é uma bababuzeira. Não vi acontecer, não vai ver, irmão. A fé é você crer sem ver. É você esperar sem ver nada. Mas você continua firme. Por quê? Porque esse Deus disse que tem, que vai dar, que abençoa, que pode. Então você continua crendo. Passa um dia, 2, 3, 4, 10, 20. Não importa. Continue crendo. E você vai viver. 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 Aleluia. Vida de fé. Ah, não acredito muito, então, sinto muito. Nessa esfera, só se vive pela fé. A nova vida tem fé para você. Mas, o que é deixar de viver para si, viver para Cristo? É viver uma vida cheia do Espírito Santo. Diga aleluia. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem pode falar esse versículo sem ler? Lembra desse versículo? Sobre ser cheio do Espírito? Capítulo 5, versículo 18. Quem consegue? Os jovens deveriam falar. O Rafa já ensinou aí para vocês sobre ser cheio do Espírito. E não vos com vinho em que há contenda. Vamos falar contenda em vez de dissolução, que é a palavra muito difícil? Em que há contenda. Mas, aleluia. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Queridos, a nova vida que Cristo nos dá, porque Ele morreu a minha morte, Ele morreu a tua morte, mas Ele deu uma nova vida para nós. Nessa nova vida, é uma vida onde o Espírito dEle está dentro de nós. Agora, a questão é aquilo que está em Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no
Espírito. Significa isso, o Espírito Santo em nós não é para ficar só assim, entendeu? Como um agente secreto. O Espírito Santo em nós, tipo, eu aceitei a Cristo, porque o Espírito Santo é o selo da salvação. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a morar na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo disse para os Gálatas, e está dizendo para a igreja Novo Israel, se vocês vivem no Espírito, então ande também no Espírito. Isso significa, não é para ter o Espírito como um habitante dentro da tua casa espiritual, que é o teu corpo, mas no viver teu do dia a dia, no teu andar do dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu dormir, lá no seu comer, lá no seu entreter, lá no seu passear, lá no seu adoecer. Ele tem que estar com você, andando. A vida nova em Cristo, ela é uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ouve você. Ele vê o que está acontecendo. Você pode solicitá-lo, falar com ele. Ah, pastora, mas eu não tenho tempo para ir lá me ajoelhar para orar. Ei, irmão, ele mora dentro da sua vida. Eu falo com o Espírito Santo toda hora. Toda hora. Eu falo com o Espírito Santo cozinhando. Eu falo com o Espírito Santo no carro. Eu falo com o Espírito Santo quando eu estou dirigindo. Se eu quero entrar numa rua e a rua está entupida, um trânsito horrível que eu não consigo entrar, eu já começo a falar com o Espírito Santo, eu digo, Espírito de Deus, abre uma oportunidade para a tua serva passar. Em minuto. Para tudo. E eu entro. Eu peço orientação do Espírito Santo para cozinhar. Como fazer isso, Espírito de Deus? Ele me fala e eu faço. Ande também com Ele. A nova vida com Cristo te dá o maior de todos os presentes. O próprio Deus dentro de você. Mas Ele não quer ficar aí dentro caladinho, não. Ele quer andar com você de mãos dadas. Ele quer te auxiliar. Ele quer te ensinar. Ele quer fazer você se consolar. Sabe? Ele quer ser seu amigo. Ah, faz do Espírito Santo seu amigo inseparável, meu irmão. A vida nova em Cristo, ela é uma vida cheia do Espírito Santo. Ele fala, Ele ministra, Ele cuida de detalhes. Às vezes eu falo para Ele, Espírito Santo, meu cabelo está muito feio. Mulher está sempre com esses problemas, né? Graças a Deus o Espírito Santo gosta de nós, mulheres. Ele tem maior paciência e carinho conosco. E aí eu começo a falar com ele. Falei, Espírito Santo, não estou gostando não, está muito feio isso. Espírito de Deus, me ajuda a acertar. E aí a coisa acerta. Pastora, você é meia doida? Não sou meia. Por Cristo, eu sou inteiramente doida. Ele é uma pessoa, o próprio Deus, que habita em nós nessa nova vida e quer andar conosco. Então solicita Ele lá. Pede para Ele para você se controlar. Quando você começa, né, parece que vai emergir um monstro de dentro de você, de ódio, de ira, de raiva, de tudo de coisa ruim. Você vai pedir ajuda dele. Você está numa nova vida, meu irmão.
Então viva essa nova vida. Não viva mais para a sua velha vida. Não viva mais para si próprio. O si é a velha vida. Viva para a vida nova que Cristo te deu. Controla isso. Chama o Espírito Santo. E não enrola não. O que eu quero dizer? Não enrola não. Sabe aquela conversa? Então, não é Deus. Não, Espírito Santo, eu estou com tanto ódio. Com tanta raiva, vou fazer besteira de novo, sabe assim? E aí, você vai chamá-lo. Espírito de Deus me controla, enche o meu coração de paz. Tira esse vazio do meu coração, entra com a tua paz. Você vai ver o que vai acontecer, irmão. Olha, tá dobradinho aí, a fé e a ação do Espírito Santo na tua vida. Olha que legal. É só pôr em prática. Mas eu quero ainda falar para você lá no capítulo 7 de João, versículo 38. O Senhor Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe esses rios de água viva que flui de nós? É esta presença do Espírito Santo na nossa vida. E tem muito rio que está completamente tapado, completamente travado. Não, irmão, é para deixar fluir, deixa fluir, aleluia, as águas do Espírito na tua vida, glória a Deus. Como é que você consegue isso, pastora? Como é que eu consigo? Como é que eu consigo que o Espírito Santo flua na minha vida? Meu irmão, para que você seja cheio do Espírito, não somente Ele está morando lá dentro de você, mas você possa vê-lo operar. Busque as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque Ele não vai bronquear com você, sabia? Ele é um gentleman. A Bíblia diz que Ele se entristece. Só isso. Então, escolha as coisas lá de cima e não as que são da terra. Ame esse livro. Ame falar com Deus. Ame a presença de Deus. Você vai ver que o Espírito Santo vai começar a falar tão audível para você, muito mais audível do que os gritos naturais que te rodeiam. O Senhor vai operar. E por último, sabe, o que é deixar de viver para si, viver para Cristo? É viver uma vida de servo de Cristo e testemunha viva de Jesus. Sabe, esse negócio de dizer, eu vim para Cristo para ganhar, para ter, para buscar, para se enriquecer, para mim, para depois, para mim de novo. A Bíblia diz que Cristo nos salvou para servirmos. Vira para o teu irmão e diga, irmão, você é um servo. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Efésios 6, versículos 6 e 7. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Olha que coisa extraordinária. Mas a palavra de Deus traz para nós nesta mensagem que também devemos ser nesta nova vida testemunha. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 20. Livro de Atos, volta tudo para trás aí. Capítulo 4, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Queridos, o que é deixar de viver para si e viver para Cristo? É aprender e escolher a viver uma vida de servo e não uma vida de senhor. A gente vem para Cristo e põe a mão na cintura, bate o pé e começa, Deus, cadê? Eu fiz essa é a campanha, cadê que o Senhor me deu? Eu quero mais isso, quero mais aquilo outro. Mas, pastora, não é para pedir? É, irmão, mas não é para exigir. É para pedir e é para crer. E espera que chegará. É assim que funciona.
A gente não entende que Cristo nos salvou para sermos servos. Servirmos a Ele, servirmos aos irmãos, servirmos às pessoas. E Ele deu o exemplo. Ele serviu. Serviu aos apóstolos, serviu às multidões, serviu às pessoas, curando-as, libertando-as, salvando-as, amando-as. O si é uma vida de senhor. A nova vida é uma vida de servo. A nova vida, ela também é uma vida de testemunha viva de Jesus. Quando Pedro e João foram obrigados a calar a boca sobre falar de Jesus, eles disseram o seguinte: não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de testemunhar, de falar do amor, do poder, da graça de Jesus, porque nós temos visto e vivido tudo isso na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, a tua nova vida faz de você um servo e não senhor. O senhor é da vida velha. O servo diz: estou pronto. O servo diz o que é para fazer. Senhor, o que tu queres de mim? Quanto tempo devo esperar? Esse é o servo. E também faz de nós uma testemunha viva de Jesus. Não somos agentes secretos de Jesus, nós somos testemunhas vivas. Testemunhas de que Cristo realmente salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Que Cristo faz coisas extraordinárias, que Cristo nos dá coisas que são sobrenaturais, nos faz viver coisas milagrosas. Nós somos testemunhas. Não é para guardar para você, é para você falar aos outros. Amém, meu irmão? É para você contar o que Jesus está fazendo na sua vida. A pastora está fazendo pouco. Ei, está vivendo para si, né? Começa a viver a vida que Cristo comprou para você. Aleluia. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Certamente. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor.